pela presença de todo mundo, pelo interesse em participar desse edital. Eu sou Clarissa Pimenta, sou gerente de projetos do Fumbio e sou gerente à frente do Floresta Viva, aqui da parte do Fumbio. O Floresta Viva, para quem ainda não conhece, é uma iniciativa lançada pelo BNDES para apoiar a restauração dos biomas brasileiros. E a iniciativa funciona com a junção de recursos do BNDES com recursos de outras instituições apoiadoras. Então, nesse edital aqui, que é o nosso foco hoje, o edital Corredores de Biodiversidade, ele é financiado com recursos do BNDES e recursos da Petrobras, que participa do Floresta Viva como instituição apoiadora. Esse é o segundo edital que a gente está lançando com o apoio da Petrobras no Floresta Viva, é o quarto da iniciativa. Então, ficamos muito felizes de ver a quantidade, estou vendo as pessoas se apresentando aqui no chat, ver o grande número de interessados nesse edital. Então, queria, antes da gente dar início à apresentação, queria chamar aqui os parceiros também, o Gregório Maciel, gerente de reflorestamento e projetos ambientais da Petrobras, e o Márcio Macedo, engenheiro do BNDES, para se apresentarem também e fazerem uma fala inicial. Começo, Márcio, você. Segue você, Gregório. Então, obrigado, Clarice, pelas palavras iniciais. Quero também aqui cumprimentar a todos que estão junto de nós nessa live, mostrando interesse por esse edital. Esse segundo edital aqui da parceria do Petrobras com o BNDES, acho que ele traz duas mensagens importantes. Uma primeira é que ela materializa, né, de uma forma muito consistente a iniciativa do Floresta Viva. É uma iniciativa que começou há 2 anos atrás, né, lá na COP 26, numa intenção de como é que desenhamos mecanismos alternativos para apoiar o restauro ecológico. Então, começou com um protocolo de intenções, depois, ao longo de 23, estruturando a governança, selecionando o parceiro gestor, que é o Fumbio, e depois consolidando um primeiro edital, a partir da qual a gente, em 23, concluiu, né, selecionando 8 projetos de manguezais, que vão contribuir com quase 1.800 hectares. Nesse segundo edital, a gente fortalece e materializa, como eu disse, essa iniciativa com um segundo edital, complementando aí o compromisso de 100 milhões de recursos conjuntos do Petrobras e BNDES, mostrando assim que a escolha e o desenho do Floresta Viva foi muito acertado e certamente muito bem sucedido do ponto de vista de aglutinar competências e atrair interessados em apresentar projetos de restauração ecológica. A segunda mensagem é que essa escolha do objeto do segundo edital, ele mostra a sensibilidade e a inclinação da Petrobras e do BNDES para apoiar 2 biomas que nem sempre são os biomas que recebem mais recursos, mas que demandam muito recurso, dado a sua importância ecológica, a sua importância do ponto de vista de biodiversidade, como diz o próprio título desse edital, bem como também a sua importância do ponto de vista da provisão hídrica para o nosso país. Então, acho que é uma felicidade muito grande a gente reunir esforços com o BNDES e com o Fumbio para proporcionar um pouco de recurso para beneficiar e contribuir para a conservação e o restauro desses 2 biomas. Por fim, eu só gostaria de ressaltar que o Floresta Viva é uma importante iniciativa que compõe aqui o nosso mapa de ações, iniciativas na Petrobras para materializar a nossa estratégia de transição energética justa. A transição energética justa é uma caminhada, né, uma jornada multifacetária que vai demandar muitas ações, e aqui na Petrobras a gente está estruturando para isso, e uma dessas ações certamente as ações de remoção, né, de compensação, representada pelos projetos de restauro ecológico, algo que a gente, como eu falei, começa com Floresta Viva, também está presente no nosso outro programa Petrobras Socioambiental, e que certamente vamos ter muito mais ambição aí pela frente para contribuir com todas as demandas que estão desenhadas aí em termos de restauração ecológica no Brasil. Então, mais uma vez, obrigado por todos que estão aqui presentes. O objetivo é esclarecer a dúvida de vocês e desejo boa sorte e que vocês possam nos apresentar projetos muito bem desenhados e estruturados para os propósitos desse edital. Obrigado, Clarissa. Obrigada, Gregório. Márcio?
Boa tarde, pessoal. Bem, Gregório já apresentou aí toda a nossa satisfação, né, em particular aqui para o BNDES, a nossa satisfação de estar trabalhando com a Petrobras e o Fumbio e outras empresas e governos nessa iniciativa do Floresta Viva, né? Então, o nosso papel, assim, essa iniciativa, nesse edital específico, é mais um elemento das tantas ações que nós estamos empreendendo aí na questão da restauração, né? E o nosso papel assim de captação hoje é bem importante. A gente enxerga que hoje existem recursos disponíveis para restauração, recursos nacionais, seja empresas privadas, entes governamentais, né? E também em recursos internacionais. Hoje está bem atento para essas oportunidades que a gente tem de aumentar os investimentos em restauração no país, né? E ao lado da captação, que a gente está muito concentrado nisso, a gente tem o lado da aplicação, né, do qual o Floresta Viva é um bom exemplo. O Gregório disse bem, né, a gente já estava confiante, né, Gregório? E agora a gente está bem satisfeito com a maneira como as coisas estão se dando. É tudo muito difícil, né, mas nós já estamos aí no quarto edital, muito satisfeitos e com uma expectativa muito grande de bons projetos. E vocês já perceberam, Floresta Viva tenta fazer aproximações em recortes territoriais. Então, se o primeiro trabalho com a Petrobras a gente conduziu ali ao longo da costa brasileira, né, focando aí em manguezais e restingas, nisso a gente está apostando nos investimentos em restauração em corredores de biodiversidade. São 42 milhões, não é? Até 9 projetos. Então, a gente acha que isso pode ser até um início, né, de investimentos mais vigorosos aí em restauração. Outra preocupação nossa, que a gente acaba tentando refletir para vocês, para os projetos que vocês apresentam, é a parte de monitoramento. A gente tem uma preocupação que é brasileira em quantificar aquilo que está sendo feito em restauração. Até porque, sem ter esse monitoramento, essa quantificação em hectares, com transparência, a gente nem chega perto se a gente tiver algum interesse em colocar carbono nessa equação, ou seja, fazer com que o carbono seja mais uma fonte de recursos para a restauração no Brasil. Por fim, o próprio nome do edital, a gente chama de apoio à restauração ecológica e fortalecimento da cadeia produtiva da restauração, né? Então, essa é uma preocupação dos projetos, que incluem não apenas restauração, mas capacitação, fortalecimento, né, da cadeia produtiva, desde lá das sementes, né, viveiros e mudas, até todo o conjunto de atividades que se tem de restauração, de acompanhamento, de monitoramento, enfim. E atingindo, como o Gregório falou, Cerrado e Pantanal. Por fim, a gente acredita muito na formação de equipes, né? Que essas equipes estão sendo formadas, não é, para realizar projetos, venham a se constituir assim, outras unidades, seja como empresas privadas ou continuando no campo das ONGs, das fundações, das associações, de modo que a gente acredita que os valores de recursos não reembolsáveis e também reembolsáveis tendem a crescer no Brasil. Então, isso é mais uma etapa, a gente está muito animado para esse edital e faço votos que vocês tenham todos os esclarecimentos para apresentar os melhores projetos. Obrigado. Obrigada, Márcio. Bom, da parte do Fumbio, o Fumbio atua como parceiro gestor do Floresta Viva, né? Então, o BNDES, junto com o lançamento da iniciativa, lançou uma chamada pública para a seleção do parceiro gestor, na qual o Fumbio participou e foi selecionado. Então, a gente tem a responsabilidade pela condução dos processos de seleção dos projetos de restauração, contratação e acompanhamento desses projetos, sempre aí junto com o BNDES e com a Petrobras, nos editais financiados por eles. Então, o objetivo aqui hoje, primeiro eu queria estabelecer alguns acordos, né? Nós somos muitos, tivemos muitos inscritos para essa reunião, então a gente deixou as câmeras e microfones desativados para a gente não ter problema de ruído, né? Que possa atrapalhar o acompanhamento da apresentação pelos colegas. As câmeras a gente sabe que às vezes tem gente que está em locais com internet mais instável, né? Então as câmeras às vezes consomem muita internet, então por isso a gente pede que todo mundo deixe as câmeras fechadas enquanto a gente estiver apresentando, mas vocês podem, ao longo de toda a apresentação, ir colocando as perguntas de vocês no chat.
A gente vai fazer uma breve apresentação sobre os pontos principais do edital e, ao final, a gente retoma, então, essas perguntas e vai esclarecendo todas as dúvidas que chegarem, tá? A reunião está sendo gravada, então a gente vai também disponibilizar o link da reunião no canal do Fumbio no YouTube e também no site do edital, para quem não pôde participar aqui hoje, ou mesmo para quem está aqui, quiser ir lá resgatar depois na apresentação algum ponto que foi tratado. Tá? Então, muito obrigada a todos. Vou dar sequência aqui na apresentação. Fiquem à vontade para ir colocando as dúvidas no chat ao longo de toda a apresentação. Bom, o objetivo do edital Corredores de Biodiversidade, então, é selecionar projetos de restauração ecológica e fortalecimento da cadeia produtiva da restauração em corredores de biodiversidade para a conservação do Cerrado e do Pantanal. A área de abrangência do edital, ela abrange, então, esses 10 corredores de biodiversidade, que estão aí realçados no mapa, que são corredores de biodiversidade para a conservação desses 2 biomas foco do edital, o Cerrado e o Pantanal, e eles estão distribuídos em 5 estados, na Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esses corredores de biodiversidade, eles foram desenhados com base em 2 estudos, um estudo do CIPF, que definiu corredores em áreas-chave para a conservação da biodiversidade, no Cerrado, considerando também a existência de áreas protegidas, terras indígenas, unidades de conservação que promovam a conectividade entre essas áreas-chave para a conservação, e um estudo do IES, o Instituto Internacional para a Sustentabilidade, que, por meio de modelagem, definiu áreas prioritárias para a recuperação da vegetação nativa no Pantanal e na Bacia do Alto Paraguai. Então, com base nesses 2 estudos, foram definidos esses 10 corredores, que estão aí realçados. Cada um deles tem características próprias, né, tanto ecológicas quanto de contexto socioeconômico do território, fatores de degradação, etc., que devem ser levados em conta pelas proponentes enquanto estiverem trabalhando na elaboração das suas propostas. Bom, dentro dessa área de abrangência, as ações de restauração devem necessariamente ser implementadas nos municípios abrangidos por um ou mais desses corredores. Esses municípios eles estão listados no anexo H do edital. Então, quem ainda não leu o edital na íntegra, saindo aqui da reunião, busca lá no site, baixa o edital. É bem importante que vocês, todos que estão interessados em submeter propostas, leiam o edital na íntegra. Ele é bastante detalhado, tem bastante informação ali para subsidiar vocês para a apresentação de uma boa proposta. Então, nesse anexo H, a gente tem uma lista dos municípios contemplados em cada um desses corredores. Então, as ações de restauração, elas precisam necessariamente estar em um ou mais desses municípios listados no anexo H. Podem ser consideradas a área total desses municípios para essas ações de restauração, à exceção do município de Corumbá, que é um município que tem uma extensão territorial muito grande. Então, excepcionalmente para o município de Corumbá, apenas a porção do município que está ali contemplada no corredor 3, que é o corredor Emas-Taquari, é elegível para as ações de restauração. Tá? A gente tem lá no site do edital também os shapefiles de cada um desses corredores, caso alguém queira dar uma olhada mais em detalhe como que está isso no mapa. Outras atividades previstas na proposta, além das atividades de restauração, então sejam atividades de fortalecimento da cadeia produtiva da restauração, capacitações ou outras atividades, podem ser realizadas em outros municípios, além desses listados no anexo H. Okay? Então, a lista de municípios do anexo H é para as ações de restauração, especificamente. Bom, dentro dessa área de abrangência que eu já comentei, as áreas para restauração devem estar também nas seguintes categorias: no interior de unidades de conservação, e aí incluídas também as RPPNs, em áreas de preservação permanente e reserva legal de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais ou assentamentos de reforma agrária. Então, no caso de imóveis rurais privados, não podem ser apoiadas ações de restauração em propriedades acima de 4 módulos fiscais, apenas em pequenas propriedades. Também são elegíveis as ações de restauração em territórios quilombolas e de outras comunidades tradicionais e em terras indígenas.
Para as propostas que prevejam as ações nas unidades de conservação ou em terras indígenas, é bem importante que sejam apresentadas as cartas de anuência do respectivo órgão gestor. Então, se a proposta, por exemplo, enfoca uma unidade de conservação federal, é muito importante que vocês enviem, junto da proposta, uma carta de anuência do ICMBio, dizendo que está de acordo com a realização do projeto e das atividades naquela unidade de conservação. Mesma coisa para as terras indígenas. Importante apresentar uma carta de anuência da FUNAI e também das comunidades e povos envolvidos que estejam ali na área de atuação do projeto. Bom, quais são as instituições elegíveis, ou seja, quem pode submeter propostas para esse edital? Instituições sem fins lucrativos, e aí sejam associações civis e fundações privadas, nas suas diferentes formas, institutos, fundações, fórum, movimento, etc. E cooperativas também nos seus diferentes graus de organização. Então, sejam cooperativas singulares, centrais, federações ou confederações. É um critério eliminatório para as instituições elegíveis que elas sejam legalmente constituídas há pelo menos 2 anos. Então, isso significa que a instituição proponente ela precisa ter um CNPJ válido há pelo menos 2 anos. Um outro critério, que não é obrigatório, mas é desejável, é a experiência com projetos de restauração. Então, esse não é um critério eliminatório. A instituição proponente, né, muitas vezes é uma fundação, por exemplo, ligada a uma universidade, então a fundação em si talvez não tenha experiência com projetos de restauração, mas nesse caso é fundamental que vocês tragam na proposta instituições parceiras que tenham essa expertise no desenvolvimento de projetos de restauração. Esse é um dos critérios que conta na avaliação das propostas, então é bem importante que a proponente ou as parceiras ali apontadas na proposta tenham experiência com projetos de restauração. Bom, com relação aos valores, o edital está disponibilizando até 42 milhões de reais para o apoio até 9 projetos. Cada proposta deve prever uma área mínima de 200 hectares para restauração e os projetos vão ter uma duração de até 48 meses para sua execução. Bom, e passando já para algumas orientações mais técnicas, o edital ele é bastante detalhado nessa parte, então é fundamental que vocês leiam. A gente vai passar aqui por alguns pontos mais importantes, mas a gente não tem como entrar aqui numa apresentação rápida exaustivamente em cada detalhe, então é bem importante que vocês deem uma lida no edital. De forma geral, as propostas precisam informar os critérios que foram utilizados para a seleção das áreas que vão ser restauradas. Então, se foram critérios ligados à biodiversidade, ao potencial de sequestro de carbono naquelas áreas, aos aspectos fundiários, viabilidade para restauração, potencial de conectividade ou outros critérios que foram utilizados. Propostas devem também apresentar uma previsão da localização da área a ser restaurada e uma estimativa do tamanho dessa área, embasada em mapas, dados georreferenciados e shapefiles. Isso é bem fundamental para que os avaliadores da comissão de seleção possam ter clareza das áreas que estão sendo propostas para restauração e, assim, avaliar as propostas com informação adequada. Também é importante descrever o histórico e os fatores de degradação dessas áreas que vão ser restauradas. E nesse edital são incentivadas propostas em áreas onde já existam esforços de restauração ecológica, ou seja, áreas onde já existem projetos prévios de restauração sendo executados. Então, dessa forma, a gente consegue maximizar os impactos desses projetos que vão ser apoiados pelo edital e também garantir a continuidade e a permanência dessas ações. Bom, o edital, ele estabelece 4 diretrizes específicas para orientar a elaboração das propostas. A primeira delas é a elaboração do plano de restauração. Então, essa é uma etapa obrigatória em todas as propostas. A elaboração do plano de restauração, ela deve ser feita nos primeiros 3 meses dos projetos que forem contratados e executados. Esse plano de restauração, ele vai ser elaborado por uma equipe técnica responsável, mediante uma construção participativa com os atores locais. Então, fundamental que participem da construção desse plano as equipes
gestoras da área, se a gente estiver falando em unidades de conservação, terras indígenas, conselhos consultivos, deliberativos, as comunidades, os povos que residem ali, enfim, todos os atores de fato envolvidos nessas áreas que estão sendo foco do projeto. Durante essa etapa de elaboração do plano de restauração, as instituições vão também ter a oportunidade de trabalhar no refinamento desse mapeamento e diagnóstico das áreas e, a partir disso, definir de forma final, né, quais que vão ser as áreas selecionadas para restauração e detalhar para cada uma dessas áreas quais que vão ser as técnicas de restauração empregadas, com base naquele diagnóstico realizado, quais que vão ser as espécies utilizadas, as atividades e a logística para cada área. Tá? Então, essa etapa deve ser prevista em todas as propostas para ser realizada e concluída nos 3 primeiros meses de execução dos projetos. A partir da apresentação do plano de restauração, esse plano vai ser avaliado e aprovado pelo núcleo gestor do edital, que é composto pelo Funbio, BNDES e Petrobras. E a partir da aprovação do plano, se inicia então essa segunda etapa, que é a implementação do plano de restauração. Para a implementação das ações de restauração, algumas considerações. A primeira é sempre levar em conta a relação custo-benefício na seleção das técnicas de restauração que estão sendo propostas. Então, sempre que possível, buscar alternativas de baixo custo, seja nucleação, condução da regeneração natural, semeadura direta, muvuca de sementes, etc. Isso, claro, dentro do contexto identificado e fatores de degradação que foram identificados ali no diagnóstico. Priorizar o uso de espécies nativas, também sendo possível a previsão de uso de espécies exóticas agrícolas não invasoras para fins de restauração produtiva. Então, por exemplo, se a proposta prevê a implantação de sistemas agroflorestais, podem ser previstas espécies exóticas agrícolas não invasoras, sempre dentro das normas ambientais aplicáveis, né, considerando o tipo de área que vai ser restaurada, o contexto socioeconômico da região, etc. Bom, o terceiro ponto, a terceira das diretrizes, é o fortalecimento da cadeia produtiva da restauração. Então, todas as propostas devem obrigatoriamente prever ações de fortalecimento dessa cadeia produtiva, com o objetivo de promover a continuidade das ações do projeto e também promover a geração de renda para os atores locais. Como exemplos de atividade previstas, né, dentro dessa temática, o edital tem uma seção completa sobre essa parte, então a gente recomenda que vocês leiam lá com atenção também, mas trazendo aqui alguns exemplos de atividade: capacitações profissionais para os atores envolvidos nessa cadeia produtiva. Então, por exemplo, pequenos produtores rurais, viveristas, coletores de semente, agentes de assistência técnica, enfim, todos os atores que estejam ligados a essa cadeia. E essas capacitações podem ser em temáticas como as próprias técnicas de restauração, produção de sementes e mudas de espécies nativas ou de espécies ligadas às cadeias de produtos locais da sociobiodiversidade, entre outras temáticas que podem ser trazidas pela instituição proponente, considerando o contexto local. Também podem ser previstas a implantação de unidades demonstrativas de produção, beneficiamento e armazenamento de sementes e mudas, e a implantação de unidades demonstrativas de SAFs também, sistemas agroflorestais. Bom, por fim, o quarto item é a manutenção e monitoramento das áreas restauradas. Esse item também é fundamental. Todas as propostas devem prever a manutenção e monitoramento das áreas restauradas pelo período mínimo de 2 anos. Então, considerando que o edital apoia projetos de até 4 anos, toda a implementação das atividades de restauração deve ser concluída até, no máximo, o 2º ano do projeto, para que as atividades de manutenção e monitoramento possam ser realizadas pelo período mínimo de 2 anos. As propostas devem também definir indicadores de restauração e valores mínimos a serem atingidos ao longo do projeto. É altamente recomendável que as propostas tragam parcerias e contrapartida que garanta as ações de manutenção e monitoramento das áreas, mesmo após a finalização do projeto, após esses 4 anos, para a gente garantir a permanência dessas áreas. E também as propostas devem incluir uma análise dos riscos e as medidas para evitar ou mitigar esses riscos
de forma a garantir o alcance das metas de restauração que estão sendo propostas. Bom, o prazo de submissão das propostas, ele é até o dia 18 de março, é uma segunda-feira. As propostas devem ser submetidas até às 18 horas de Brasília, por meio de um formulário eletrônico que está disponível nesse link. O link está lá disponível no site do edital também. Quem ainda não acessou o link, a gente recomenda fortemente que façam isso hoje mesmo, saindo aqui da reunião. É importante, o formulário é bem simples, é um Google Forms, é simples de ser utilizado, mas é importante que vocês deem uma olhada antes para ter clareza do que vocês vão precisar, fazer o upload, quais documentos que vocês precisam ter em mão, para não ter nenhuma surpresa ali na hora de enviar a proposta na última hora. Bom, a partir do recebimento das propostas, a gente passa então para a etapa de seleção das propostas. As propostas vão ser selecionadas em 2 etapas. Uma primeira etapa, que é uma análise documental, feita pelo Fumbio, onde é verificada a elegibilidade da proponente, se foi submetida a documentação completa exigida no edital, e se a proposta respeitou a área mínima para restauração, que é de 200 hectares. As propostas que atenderem a todos esses critérios, que são eliminatórios, passam então para a segunda etapa, que é a etapa de análise técnica. Essa análise técnica ela é realizada por uma comissão de seleção, composta por especialistas, que vão avaliar as propostas com base nos critérios de avaliação definidos no edital. Então, esse também é um ponto bem importante que vocês deem uma olhada, quem está preparando propostas. O edital ele estabelece quais são os critérios de avaliação das propostas em detalhes, então isso ajuda bastante a vocês também nesse processo de elaboração das propostas para poderem ter clareza dos pontos que vão estar sendo avaliados por essa comissão de seleção e assim poder submeter uma boa proposta. Com relação aos documentos para submissão, eles estão todos lá no site do edital, que imagino que todos que estão aqui já devem ter acessado. Então, lá no site do edital, além do link para o formulário de submissão das propostas, vocês têm um link para fazer o download de todos os anexos. Então, os anexos de A a G, eles são os modelos de formulários que precisam ser preenchidos por vocês para a submissão das propostas. Então, quem ainda não fez isso, acessa lá depois da reunião, já faz o download desses formulários todos, anexos A a G, que são os modelos que precisam ser preenchidos por vocês para serem submetidos ali no formulário. Além desses formulários, a gente tem também alguns documentos que são para consulta, para subsidiar a elaboração das propostas. O anexo H, que eu já comentei lá no começo, que é a relação de municípios em cada um dos 10 corredores, que compõe a área de abrangência do edital. Os shapefiles desses corredores e o próprio edital na íntegra, que também é um documento fundamental para todo mundo que está aí trabalhando nas propostas. Além desses formulários que compõem as propostas, também existe uma lista de documentos institucionais que precisam ser submetidos junto com a proposta, que são a inscrição da instituição proponente no CNPJ, o estatuto social vigente e ata de eleição da diretoria atual da instituição proponente, ambos com registro em cartório, os documentos pessoais, identidade CPF dos representantes legais da instituição proponente, a comprovação de experiência da instituição proponente e da equipe de implementação que está sendo proposta para o projeto, e as demonstrações financeiras dos últimos 3 anos. Então, esses documentos também é bem importante que vocês já se organizem, já tenham eles em mãos para o momento de submissão das propostas no formulário. Bom, antes da gente abrir então para as perguntas, a gente trouxe aqui algumas perguntas frequentes que a gente já tem recebido, que podem ser as perguntas de muitos de vocês. Então, uma das perguntas que a gente recebe bastante é se as propostas podem prever ações em outros municípios, além daqueles listados no anexo H. Então, já comentei sobre isso. Com relação às ações de restauração, elas devem necessariamente ser implementadas nos municípios listados no anexo H. Para outras atividades, como capacitações, fortalecimento da cadeia, etc., essas sim podem ser realizadas em outros municípios, além daqueles que estão ali listados no anexo H.
Importante reforçar que, para as atividades de restauração, elas podem ser realizadas em qualquer parte do território desses municípios, tá? Não precisa ser necessariamente a parte do município que está abrangida no corredor, à exceção do município de Corumbá. Esse sim é um município com uma extensão muito grande. Então, para o município de Corumbá, excepcionalmente, a área elegível para restauração é apenas a parte do município que se sobrepõe à área do corredor 3, que é o corredor Emas-Taquari, que é a área que está aqui apresentada nessa figura. Isso também está disponível lá nos shapefiles que estão no site do edital. Outra pergunta bastante comum é se uma proposta pode ter mais de uma instituição proponente. Não. Cada proposta deve ter apenas uma instituição proponente, que é a instituição que vai assinar um contrato com o Fumbio, caso a proposta seja selecionada. No entanto, a instituição proponente pode trazer outras instituições na proposta, na forma de instituições parceiras. Nesse caso, são instituições que trazem benefícios à proposta, né, que atendem a necessidades estratégicas junto à executora, mas elas não podem receber repasse direto de recursos. Caso a instituição parceira seja uma instituição sem finalidade lucrativa, ela pode ser contemplada com bens e serviços para a realização das atividades, mas ela não pode receber o repasse direto de recursos financeiros da instituição proponente para essa instituição parceira, ok? Uma outra forma é incluir instituições na forma de prestadores de serviço. Nesse caso, elas podem receber pagamento, né? Elas recebem pagamento pelas atividades realizadas, mediante um instrumento jurídico, com um contrato que elas vão ter assinado com a instituição executora. Então, elas emitem uma nota fiscal da realização desse serviço, recebem pagamento e a instituição executora presta contas disso no momento da relatoria financeira ao Funbi. Nesse caso, é importante que isso esteja previsto no orçamento e, para prestadores de serviço, deve ser feito um processo seletivo com a comparação de pelo menos 3 orçamentos, ou apresentada uma justificativa, que aí vai ser avaliada pelo Fumbio, justificando que existe uma inviabilidade de competição, né? Ou seja, que há apenas uma prestadora de serviços para esse tipo de serviço na região do projeto. Outra pergunta que a gente tem recebido é se os 200 hectares para restauração precisam estar localizados em áreas contínuas. Não, tá? Essa área mínima de 200 hectares por proposta não precisa estar em áreas contínuas. Ela pode ser composta a partir da soma de diferentes áreas, inclusive em municípios ou corredores diferentes, tá? É obrigatório ter atividades voltadas para o fortalecimento da cadeia produtiva da restauração na proposta? Sim, também comentei isso anteriormente. Essa é uma atividade fundamental que precisa estar prevista em todas as propostas. E ela conta também como critério de avaliação, descrito ali novamente no item 25, que recomendamos a leitura por todos. Como deve ser calculado o custo por hectare de cada técnica, que é solicitado no anexo C? Então, quem já fez o download dos formulários para submissão das propostas, viu ali que no anexo C, que é o formulário de apresentação geral da proposta, existe essa tabela para informar as técnicas de restauração que estão sendo previstas na proposta, a área que vai ser restaurada com cada uma dessas técnicas, o custo por hectare de cada técnica e aí o custo total por cada técnica. Para calcular esse custo por hectare para cada técnica, é uma estimativa e vocês devem considerar apenas os custos que estejam diretamente envolvidos com a implementação dessa técnica. Então, a mão de obra, os insumos, a logística para a implementação dessa técnica em campo, etc. Outros custos que não estejam diretamente relacionados às ações de restauração, então, por exemplo, todas as atividades de fortalecimento da cadeia produtiva, que sejam mais ligadas a capacitações, ações de comunicação, gastos administrativos que sejam transversais ao projeto e não estejam diretamente ligados às atividades de implementação das técnicas de restauração, não devem ser considerados nesse cálculo da estimativa de custo por hectare, ok? Então, esse custo total aqui que a gente vai ter nessa tabela, ele não precisa bater com o valor total do projeto, já que o projeto pode ter outros custos que não necessariamente estão ligados às técnicas de restauração implementadas.
Bom, é isso. Vamos abrir agora para as dúvidas. A gente segue recebendo as dúvidas de vocês até o dia 13 de março, então 5 dias antes do prazo. Por isso também é importante que todo mundo corra lá para ler o edital. Se tiver dúvidas, vai mandando para a gente. Se tiver dúvida em algum dos formulários que precisam ser preenchidos também, vocês têm até o dia 13 para entrar em contato com a gente. As dúvidas são enviadas pelo próprio site do edital, que está no portal de chamadas do Fumbio, nesse link aí. E a gente sempre publica lá as perguntas recebidas junto com as respostas. Então, também é legal sempre estar acessando o site do edital para dar uma olhada nas perguntas que foram atualizadas. Todas as perguntas e respostas que saírem aqui dessa reunião hoje também vão ser atualizadas lá no site do edital e vão ficar disponíveis para todos os interessados. Muito obrigada. Vamos abrir, então, para as dúvidas que chegaram no chat. Oi, Clarissa. A gente já tem 5 perguntas aqui, chegou no chat. A primeira foi do Décio, ele fez logo no começo da apresentação, quando estava falando da área de abrangência do edital. Ele pergunta se o corredor 1, denominado Bacia do Rio Jauru, abrange áreas além dos limites da bacia. Délcio, eu não vou saber te responder essa pergunta agora. Talvez a Mariana, que é quem trabalhou nos mapas, saiba responder, mas de qualquer forma o que é importante é a lista de municípios. Então dá uma olhada no anexo H, ali tem a lista de municípios que tem alguma parte do seu município abrangida por esse corredor. Se a área que você está propondo estiver em um desses municípios, ela é elegível. Isso aí, Clarissa. O Pablo ele anexou aqui no chat a planilha desse corredor e tem todos os municípios. São 19 municípios abrangidos pela bacia do Rio Jauru. Isso, eventualmente pode ser que algum deles esteja fora da bacia, né? O território dele esteja em outra bacia. Isso, Uma esses segunda são os municípios abrangidos pelo corredor, né, na verdade. Uma segunda pergunta foi do Guilherme. Ele pergunta quanto à comprovação quanto ao status de regularização fundiária dos territórios quilombolas, né? Ele pergunta se o status para a área ser elegível, né, para o projeto, ele precisa estar já concluído, pode estar em andamento, ou se um relatório da proponente atestando que o beneficiário é um território quilombola já seria o suficiente. Tendo que um relatório, até convido aqui o Paulo, nosso jurídico, se quiser complementar a minha resposta, mas um relatório da proponente, entendo que não. Algum tipo de formalização da FUNAI atestando sobre qual estado que está essa terra, talvez possa atender. Não lembro agora o nome de quem fez a pergunta, mas acho que um relatório autodeclaratório da pessoa que está submetendo, não, precisaria ser realmente um documento da FUNAI, né? Ele até cita um documento aqui que é o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, né, o RETID. Nesse caso, então, serviria, né? Precisaria dar essas coisas mais específicas, até peço que vocês enviem para a gente lá no portal, vocês podem enviar por e-mail até a documentação, que aí a gente consegue passar pelo jurídico para ter um olhar mais detalhado, que realmente são, às vezes, coisas muito específicas que a gente não vai conseguir responder aqui. Mas podem encaminhar pelo portal ou pelo e-mail do edital e a gente dá um retorno depois da leitura desse documento. Uma terceira pergunta foi a do Michel, da Nature Invest. Ele faz uma pergunta relacionada aos créditos de carbono, né? Ele pega um trecho do edital e ele coloca aqui, eu vou ler na íntegra para contextualizar, que aí ele coloca eventuais créditos de carbono decorrentes das atividades de restauração apoiadas no âmbito do projeto não poderão ser negociados sem autorização do BNDES e da Petrobras. Mesmo quando houver geração de créditos de carbono, o território restaurado não ficará sob a gestão do FUNBIO, BNDES ou Petrobras em nenhuma hipótese. A pergunta dele que vem, então, é: caso tenhamos um projeto de carbono, como fica essa negociação? A instituição implementadora terá direito aos créditos e poderá ser futuramente remunerada, e além de remuneração do proprietário, BNDES e Petrobras? Bom, quem foi que fez a pergunta? Michel. Michel.
Michel, os eventuais projetos de carbono oriundos do edital, a ideia é que eles sejam um projeto a partir do conjunto de projetos de restauração, tá? Então, não deve ser um projeto de carbono para cada projeto selecionado, e sim a partir desse conjunto. Então, esse projeto de carbono, na eventualidade dele ser realizado, ele vai ser feito com uma discussão com todos os parceiros envolvidos. Com relação, até abro para BNDES, Petrobras, se quiserem me complementar, mas, a princípio, as instituições executoras, elas não estariam entre os beneficiários. O Fumbio e as instituições executoras não são beneficiárias dos eventuais créditos de carbono gerados por meio desses projetos, mas os proprietários das áreas, enfim, responsáveis legais pelas áreas, sim, seriam envolvidos nessa discussão para a definição dessa repartição dos benefícios. Luísa Posso quer complementar, fazer? Clarice? Claro, por favor. Na verdade, assim, até esse é um assunto que a gente não amadureceu sobre repartição dos créditos, porque a gente não tem na mesa a possibilidade, de fato, de execução de um projeto, né? Mas a gente não parte de nenhuma repartição definida aqui a priori, tá? Não sei se é Michel ou Micael, mas na eventualidade de existir um projeto de crédito de carbono, a gente vai ter que sentar na mesa e negociar o que é factível para as partes envolvidas. Então, a resposta não é nem sim nem não, né? Tudo será negociado no momento lá de desenho desse projeto de carbono, tá? E o objetivo aqui, na verdade, assim, até contextualizando um pouco, a gente conversou muito sobre isso quando a gente lançou o primeiro edital de manguezais, assim, o que a gente institucionalmente tem como objetivo aqui dentro do Floresta Viva, o objetivo primeiro para carbono, é a gente conseguir detectar quais são os gargalos dentro da execução de um projeto de carbono e, com o nosso apoio, né, Petrobras, BNDES, Fumbio, ajudar a destravar os gargalos detectados. Então, assim, mais importante até para a gente institucionalmente do que gerar o crédito de carbono lá no final das contas, é a gente conseguir vencer todas as etapas, detectar questões metodológicas, questões de repartição de benefício, de consulta, enfim, todos os problemas que a gente sabe que os projetos encaram hoje para virar um projeto de carbono, e usar essa estrutura para poder destravar esses entraves hoje postos, tá? Acho que Gregório quer falar alguma coisa aí também. Não, Luísa resumiu bem, tenta expor muito do que eu ia falar. O objetivo principal, quando a gente põe a questão do crédito, é justamente isso, destravar a cadeia de crédito para restauro no Brasil. Acho que ainda hoje a maior parte dos projetos de crédito de carbono florestal estão para a modalidade RED, né, de conservação, de restauro tem pouco. Então, acho que um dos objetivos aqui, além do restauro ecológico, né, de apoiar projetos que tenham uma boa proposta, uma proposta estruturada, na parte de carbono é ajudar a destravar, entender quais são as dificuldades, as escalas mínimas, e até, enfim, se a gente conseguir caminhar, a intenção era fazer um projeto agregado, né, do conjunto de propostas selecionadas. Esse era o primeiro ponto que eu ia falar. Segundo, na pergunta, acho que é importante ter em mente se esse projeto de carbono que eventualmente já exista, se ele também já não tem financiamento de uma outra parte. Então, aqui no edital a gente não pode sobrepor financiamento, né? Então, a proposta que eventualmente teria que ser feita é de uma área nova que não tem financiamento previsto. Então, acho que na pergunta também é importante ter isso em mente, se esse projeto de carbono já está com financiamento e não ter sobreposição na proposta que, porventura, viesse a ser submetida aqui nesse edital. Obrigada, Gregório. Luísa. Foi respondido, né? Vou seguir aqui, então. O Clóvis, do Instituto Gaia, ele perguntou se todos os municípios listados dentro dos KBA, dos corredores, eles precisam ter áreas a serem restauradas. Não sei se eu entendi a pergunta, Pablo. Entendeu? Eu entendi. Clóvis, não precisa. Você não precisa ter dentro de... Você escolhe, vou atuar num corredor e ter áreas em todos os municípios do corredor. Não, você pode ter área só em um município, né? Essa área pode ser contínua, essa área pode ser fragmentada, né? Uma da outra. É importante que ela some 200 hectares na sua totalização, né? Lógico que áreas maiores você tem uma escala melhor até de implantação, mas a gente entende que às vezes não é possível, até pelo próprio
modelagem do edital, né, com os limites de tamanho de propriedade que possa ser restaurada, né? A outra pergunta que chegou também aqui, a quinta pergunta, da Eliana, CPP. Ela pergunta quanto aos documentos fiscais. Ela fala que se o balanço do último exercício pode ser de 2022, visto que as entidades têm prazo final para apresentar a declaração de informações econômico-fiscais de pessoa jurídica até junho de 2024. Eu vi que a Mayara deu um joinha aqui, então imagino que... Pode sim, Eliana, sem problema. Sim, sem problemas. Tá. A Roseli da Copaer, ela pergunta se o valor colocado na planilha de custo, com sementes, insumos, mão de obras, constará no valor do projeto, ou o produtor que terá que ter esse valor para executar a implantação. Pode constar, Sueli, né? Perguntou? Roseli. Roseli. Roseli, fica a critério de vocês. A princípio, sim, são insumos elegíveis, né? Eles podem estar perfeitamente previstos na proposta. Se vocês tiverem isso como contrapartida, vocês podem incluir essa previsão como contrapartida no projeto. Mas esses insumos podem sim ser previstos, tá? A ideia dessa tabela de custos de técnica é a gente poder fazer, né, o custo da restauração é um dos critérios de avaliação das propostas. Então, é mais uma forma da gente poder avaliar comparativamente o custo que está sendo estimado para cada uma das técnicas entre as propostas. Mas esses custos eles podem ser cobertos com recursos de contrapartida ou com recursos que estão sendo solicitados ao edital. Tá. A sétima pergunta é Rosane Fernandes que fez, é sobre o tamanho dos módulos fiscais, né? O tamanho das propriedades de até 4 módulos fiscais. Ele pergunta se não poderia ser aberta uma exceção em alguns casos que sejam comprovados que os trechos importantes de restauração possam ser implantados em propriedades maiores que os 4 módulos fiscais. Entendendo que nem sempre todos os proprietários têm recurso para isso, né? Rosane, infelizmente não, até abro se alguém do BNDES quiser fazer um comentário, mas o Floresta Viva ele funciona com recursos do Fundo Socioambiental do BNDES. Quer comentar, Márcio? Bom, incluir então. É um critério, então, estabelecido para a iniciativa como um todo, né? Uma restrição do Fundo Socioambiental do BNDES, então realmente não podem ser apoiadas ações do Floresta Viva em propriedades acima de 4 módulos fiscais. Para complementar, a origem dessa distinção é que o BNDES tem o apoio com recursos não reembolsáveis, né, que são esses aqui que a gente está lidando no Floresta Viva, e tem também os recursos reembolsáveis, aqueles de linhas de crédito. Esses estão disponíveis para todos. E como a gente usa recursos do nosso Fundo Socioambiental, recursos públicos, a gente tem essa distinção, até porque essa permissão é dada até pelo Código Florestal, que diz explicitamente o benefício da política pública para propriedades abaixo de 4 módulos fiscais. Então, aqui no BNDES, a gente faz esse recorte. Abaixo de 4 módulos fiscais, a gente pode apoiar com recursos não reembolsáveis, acima disso, apenas com linhas de crédito, por exemplo, a linha do Fundo Clima, que tem condições muito favorecidas. Perfeito, Márcio, obrigada. Uma outra pergunta, né? A oitava pergunta da Elaine Teixeira. Ela pergunta em relação à restauração de reserva legal e APP. Considerando que a maior parte do desmatamento na BAP, né, a Bacia do Alto Paraguai, está concentrada em grandes propriedades, para os corredores de 1 a 5, isso pode ser um fator limitante, visto que as ações do edital devem ser implantadas em propriedades com até 4 módulos fiscais. É nesse mesmo bojo, né? A gente entende... Pode falar, Cris. A gente entende, né? A gente tem outros projetos nessa região também, a gente sabe que isso pode ser um desafio. Só lembrando que, além das propriedades privadas, também podem ser previstas ações em unidades de conservação, então talvez RPPNs na região, assentamentos, terras indígenas, territórios quilombolas, enfim, outras categorias de áreas que não se limitem aos imóveis rurais privados, seria uma estratégia para conseguir alcançar essa área mínima de 200 hectares nessa região.
gente tem uma outra pergunta aqui do Vicente. Ele pergunta se uma fundação com sede em outro país, mas tem registro como filial no Brasil, ela pode ser proponente? Ela tem o CNPJ e seguindo o regulamento fiscal. Entendo que não há problemas, né, Paulo? Se você puder confirmar. Não tem problema não, Clarissa. É só que quem vai ser proponente é a instituição que está estabelecida aqui no Brasil, com CNPJ aqui no Brasil, tá? E que tenha todos os documentos exigidos no edital. Legal. Uma outra pergunta da Shirley. Ela faz uma pergunta sobre os pradas, né? Ela pergunta se as áreas privadas já precisam ter o prada feito ou o projeto pode fazer o prada para o projeto de restauração. Não, o custeio do Prada não é despesa elegível pelo edital. Márcio, se quiser comentar alguma coisa nesse sentido, também fica à vontade. Acho que não, né? O Marcos, ele pergunta, no caso de uma proposta envolver um assentamento, a carta de adesão pode ser da associação mãe, né, dos assentados, ou cada assentado tem que ter uma carta, ou você tem que ter carta do INCRA? Então, isso é importante até fazer um esclarecimento. Para a submissão das propostas, é desejável que você tenha o máximo de documentos possível, né? Então, todas as cartas que você conseguir submeter junto com a proposta, atestando que a associação mãe está de acordo, os próprios assentados, o INCRA, melhor. Se você conseguir um documento do INCRA, e da associação mãe, perfeito. De qualquer forma, a gente sabe que às vezes é difícil conseguir toda essa documentação agora para a submissão das propostas. Então, esses documentos poderão ser apresentados para os projetos que forem selecionados e contratados. Eles podem ser apresentados naquela etapa inicial ali que eu apresentei, de diagnóstico e elaboração do plano de restauração. O importante é que todos esses documentos de anuência, termo de adesão dos proprietários, precisam ser apresentados antes do início da implementação das ações de restauração de fato. Então, é isso. Todas as cartas de anuência que puderem ser encaminhadas agora já na submissão das propostas, ótimo, senão elas vão precisar ser apresentadas previamente à implementação das ações de restauração. Clarissa, eu queria voltar, eu fiquei pensando aqui na questão da Sobre Shirley, Prada. sobre o Prada. O que acontece? Tem um projeto que tenciona incluir propriedades privadas abaixo de 4 módulos. Então, o projeto de restauração que vocês vão apresentar, ele pode se transformar num Prada, né? Numa proposta, né? Que vai ser levada. Não sei se é exatamente isso, mas a própria elaboração, o projeto básico e depois o projeto executivo aí da restauração propriamente dita, que vai ser apresentado, como a Clarissa disse anteriormente na apresentação, ele acaba valendo para as propriedades privadas abaixo de 4 módulos, como se fosse um Prada e que tivesse a regularização que vai poder ser feita junto aos órgãos ambientais. Fiquei pensando, Clarissa, se é por aí. Tem razão, Márcio. Acho que o plano de restauração dos editais, às vezes se confundem um pouco as terminologias, né? Mas você tem razão. O próprio custeio da elaboração do plano de restauração, que é a etapa inicial que vai ser prevista em todos os projetos, pode gerar a elaboração de um Prada que não tem exatamente o mesmo formato do plano de restauração que a gente está comentando aqui, mas pode, enfim, desviar, né? Luísa, quer fazer algum comentário? Eu também fiquei pensando aqui sobre esse ponto da Shirley, e me parece, aí, Shirley, se a gente não tiver entendido exatamente sua pergunta, você põe aqui de novo para a gente sanar, mas eu entendi que a dúvida dela é mais assim, se necessariamente as áreas privadas já devem ter um Prada feito para que possa submeter uma proposta, e aí a resposta é não, né? Não existe essa exigência prévia de um Prada para que a proposta seja elegível, tá?
Mas, ao final, a resposta, de acordo com a última pergunta da Sheila, que é o projeto pode fazer, o Isso. projeto pode fazer o projeto de restauração, ou seja, os recursos do projeto podem bancar atividades de elaboração do PRADA de propriedade? Sim. Sim. Você respondeu um pedaço e a gente respondeu. Isso. Legal. A Eliana da CPP, ela pergunta se entidades com sede em um estado, no caso ela cita o Mato Grosso, podem executar o projeto em outro estado. Sim, Sim, sem né? problema nenhum. Uhum. O Jair, ele pergunta se, além da restauração florestal, podem compor as ações do projeto, os custos para revitalização de nascentes e proteção de cursos d'água. Sim, a gente precisaria de um pouco mais de informação, né? Mas, a princípio, sim, não vejo problema. É importante sempre ter em mente que os custos da proposta, né, os custos de restauração por hectare são parte dos critérios de avaliação. Então, se isso demandar grandes obras, né, alguma coisa do tipo que pode ter um custo maior, isso vai ser avaliado pela comissão de seleção no momento de avaliação das propostas. Mas, a princípio, entendo que são atividades elegíveis, sim. Uhum. Jair, se você quiser detalhar o que vocês estão pensando aqui, a gente pode dar uma analisada já. O Gabriel, ele faz uma outra pergunta, né? Ele pergunta se uma instituição pode ser proponente em uma proposta e parceira em uma segunda proposta. Pode, nenhum problema. Com a observação de que, caso as duas propostas sejam selecionadas, só ter um cuidado de que não há dupla contagem de equipe, né? Enfim, se uma mesma pessoa tiver prevista em duas propostas e as duas forem selecionadas, ter um cuidado com a carga horária, remuneração, etc. Mas não há nenhum problema. Legal. Uma outra pergunta é da Yamile. Ela pergunta se seria possível inserir nas áreas para esse edital áreas que já estão em processo de recuperação, implantadas via outros projetos e financiamentos, e que aí seriam voltado para a manutenção dessas áreas, né? E se nesse caso, sendo positivo, poder entrar com essas áreas, se a implantação entraria como contrapartida ou teria um peso a mais na avaliação da proposta? O custo anterior da implantação. Não, nesse caso, entendo que não, né, Márcio? A implementação das áreas que estão sendo propostas aqui precisam ser áreas onde não houve ainda atividade de restauração. Áreas novas, né? Pode ser um ganho de escala a um projeto anterior. Então, você vai aumentar a área de restauração de um projeto que você já tem, começando a implementação de restauração em outras áreas. Isso é possível, mas utilizar o edital apenas para manutenção de áreas já implementadas com outros recursos anteriormente, não. O Marcos, ele faz uma pergunta relacionada à restauração em RPPNs, né? Ele pergunta se o projeto entrar, acho que é uma quantidade fictícia aqui, né? 20 hectares, bancando 20 hectares de restauração, e o proprietário da RPPN entrasse com outros 20 hectares de contrapartida, seria considerado 40 hectares na proposta? Não sei se eu entendi a pergunta, Pablo. O recurso do projeto seria utilizado para restaurar uma área de 20 hectares, é isso? O recurso do edital? Não, né? O que a gente considera Isso. na proposta é a área que está sendo prevista para apoio do edital. Uhum. Não sei se eu Acho entendi que muito bem a depende. pergunta. Se você Eu acho que, assim, posso até vai ler de explicar um novo. pouco Num melhor, projeto de Marcos. restauração em RPPN, se o projeto entrar com 20 hectares e o RPPNista com outros 20 hectares de contrapartida, podemos considerar 40 hectares na proposta? Acho que depende de como compor, né, Clarissa, esse orçamento, né? Se é uma obrigação essa recomposição que o proprietário da RPPN já está fazendo, né? Aí não entraria, né? Mas se ele estivesse entrando com recursos próprios para, sei lá, comprar mudas e sementes,
Que aí você estaria, na verdade, baixando pela metade o custo, né? O custo, exato. A gente precisaria de um pouco mais de informação também nesse caso. Se você quiser mandar um e-mail ou colocar aí no chat, a gente pode analisar. Mas um ponto que o Pablo trouxe é fundamental, né? Para qualquer área que já existe uma obrigação legal vigente, ela não é elegível. Nesse caso mesmo, que ela esteja sendo feita com recursos de contrapartida, né, do próprio proprietário ali da área. Eu tenho um ponto aí, até para reforçar isso que vocês estão respondendo, né? É importante saber que, então, tem um proponente, né? Que tem um outro parceiro que está colocando, RPPnista, que está colocando contrapartida. Mas a responsabilidade pelos 40 hectares é do proponente. Então, se tiver algum problema, né, de não condução nos 20 hectares que não são da proponente, que é da RPPN, né, do proprietário da área, a responsabilidade é do proponente. Ele vai ter que cumprir com aqueles 20 hectares. Porque, na verdade, funciona assim. O modelo, a junção que você está fazendo, juntando parcerias, o importante é você entregar os 40 hectares e botar isso aí nos recursos que você tem, né? Então, você está garantindo aqueles 40 hectares. O que acaba sendo uma resposta, assim, por questões de respeito aí a correr os riscos, né? Que acho que não seria adequado, que você está se comprometendo com o projeto, é melhor ter os 40 hectares garantidos. E aí você tem mais 20 hectares, você bota a mais os 20 hectares. Legal. Vou seguir aqui, então. Deixa eu só falar, por O... exemplo, Pablo, Tá, desculpa. bora. Por exemplo, tem aí 200 hectares garantidos. E aí você está propondo 220 hectares, né? Porque aqui a gente está falando só dos 40, mas você tem que fazer 200. Então, na RPPN específica, você pode ter esse RPPnista bancando 20 hectares. Mas o razoável é que você tenha a garantia dos 200 hectares, e aí você bota 220, porque você vai ter outras áreas para compor, entendeu? É um mínimo de 200. Mas, de toda forma, né, Márcia, não sei, né, só para a gente também não gerar dúvidas, se na proposta tiver a meta, né, o compromisso de restaurar os 220, ou seja, esses 20 hectares estiverem dentro do escopo da proposta, de toda forma, isso precisa ser entregue no final do projeto, né? Então, assim, resumindo, é isso, pode entrar desde que seja um compromisso da proposta submetida, né? Pode entrar como contrapartida, parte dos recursos dessa restauração pode não sair aqui do escopo do investimento, mas passa a ser uma obrigação, uma meta a ser entregue aí no escopo do projeto. Perfeito, Luísa. Legal. Vou seguir aqui, então. Tem mais uma pergunta do Vicente. Ele pergunta se despesas com cercamento de APP e reserva legal podem ser pagos pelo projeto, desculpa. Com foco na restauração. Cercar pensando na restauração, né? Sim. É despesa elegível. Tá, legal. A Jéssica Fernandes, ela faz uma pergunta aqui. Considerando uma área de interesse arqueológico, a contratação de um arqueólogo para emissão de laudo de autorização da atividade de restauração é considerada despesa elegível? Também precisaria ter um pouco mais de informação para avaliar, né? Que área que é essa de responsabilidade, de qual órgão, né? De onde que veio essa demanda, para a gente poder avaliar se caberia esse custo no projeto ou não. Qual seria esse custo também? Isso, a relevância, o impacto do custo, né? Mas eu imagino que seja um parque nacional, Clarice, que eu lembro que nos corredores tinha alguns parques que tinham, né? Parques arqueológicos no meio, né? Então eu imagino que seja alguma unidade de conservação nesse sentido. Nesse caso a gente precisa avaliar. Idealmente, isso deveria ser talvez atendido como contrapartida do órgão, né? Gestor da unidade. Mas, enfim, sugiro que vocês apresentem isso para a gente com um pouco mais de detalhe também, para a gente poder avaliar
E mesmo na proposta, né, deixar essa observação para que seja avaliada também pela comissão de seleção, se for o caso. Tá. Tem uma pergunta do Clóvis aqui novamente. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Ele coloca para o planejamento, qual a previsão de contratação final? E aí eu estou vendo aqui também que o Clóvis está com a mão levantada. Clóvis, se quiser jogar a pergunta aqui no chat, a gente pode ler, tá? Não sei se você está intencionalmente com a mão levantada. Está se perguntando sobre a contratação dos projetos selecionados no edital, imagino, né? Foi o que eu entendi, Clóvis, né? Quanto se que for termina esse processo? isso, a gente não tem um cronograma fechado ainda, porque os projetos selecionados, eles precisam passar por uma etapa de análise cadastral, tanto no BNDES quanto na Petrobras. Então, isso pode levar algumas semanas aí, a depender dos processos da própria instituição proponente também. Mas, como estimativa geral, eu diria segundo semestre desse ano. Também o tempo da comissão de seleção depende da quantidade de propostas, né, Clarice? Todo o processo depende muito da quantidade de propostas recebidas, né? Então, quanto maior a quantidade de propostas, mais complexo esse processo de avaliação e seleção e mais longo acaba sendo esse processo. Mas, de forma geral, Acho que não acho tem que um o segundo cronograma. semestre é assim. Legal. O Clóvis até fez um comentário aqui que é em questão climática, assim, de época de plantio, né, por causa das chuvas. Isso, Tem uma outra até pergunta. essa etapa, desculpa, Pablo, só aproveitando para complementar, essa questão que sua preocupação, Clóvis, ela é super importante. E essa etapa inicial ali de elaboração dos planos de restauração, ela também possibilita esses ajustes, né? Então, na elaboração dos planos, vocês já vão ter clareza desses tempos e ali vocês conseguem adaptar esse cronograma e apresentar um cronograma atualizado para a execução das atividades, considerando o período de fato de início do projeto. Então, isso, infelizmente, a gente ainda não tem como ter uma previsão exata agora. Tem mais uma pergunta da Yamile. Ela fala, na proposta, as áreas a serem restauradas podem estar localizadas em mais de um corredor? Em caso positivo, parte das áreas poderia estar dentro de um território quilombola e outra parte em um CES? Sim, problema nenhum. Os 200 hectares mínimos para a apresentação das propostas podem ser compostos de diversas maneiras, podem ser áreas em diferentes corredores, em diferentes unidades de conservação, território quilombola, terra indígena, propriedade privada, não tem nenhuma limitação nesse sentido. Importante, claro, ter em conta as questões logísticas, né? Então, se forem corredores diferentes que estejam muito distantes, talvez isso aumente o custo da proposta. Mas tudo isso é possível. E adicionalmente, né, não é o ponto da pergunta, mas as técnicas podem ser misturadas também, né? Você pode ter uma área de plantio total com muda, outra com semeadura direta, uma área de enriquecimento, né? Você pode ter, conforme cada área, o seu diagnóstico levantar cada tipo de técnica, né? O Jair, que tinha feito a pergunta sobre os recursos hídricos, né? Eu acho que ele deu uma contextualizada aqui e vou colocar o que ele escreveu, né, para a gente poder analisar junto aqui. Ele fala que para a revitalização ecológica, principalmente de corredores de biodiversidade, o elemento água é fundamental. Assim, a instalação de cercas de proteção das APPs e a revitalização de nascentes, ou seja, a recuperação das mesmas que se encontram degradadas, bem como a contenção, a adequação de situações de erosão que afetam o próprio corredor ecológico, né? Então, o cercamento a gente já pontuou, né, Clarissa? Tá ok. Eu acho que uma pergunta interessante que ele coloca, assim, né, são as questões de contenção de erosão, né? Sim, foi Clóvis que fez essa pergunta? Jair. Não lembro. Jair. Sim, esses custos são elegíveis a princípio, tá? É importante que na elaboração das propostas isso fique bem claro, novamente, quais são os custos disso, né? E demonstrando como que isso se reflete em termos de restauração. Então, qual é o impacto disso sobre os indicadores de restauração que vão ser acompanhados e que isso esteja conjunto com outras técnicas de recuperação da vegetação também na proposta.
Posso complementar aí o que a gente gostaria de evitar, Jair, é que um projeto apareça, apesar de ter todo o mérito, um projeto de obras civis de contenção da beira de rios, por exemplo, né? Faz todo sentido em algumas áreas, né, para evitar a erosão enfim, transporte de sedimentos, mas no caso aqui a gente está falando de restauração, então isso não pode, a proposta não pode ser tomada como de obra civil, né? Ainda mais que isso a gente sabe que por hectare acaba sendo um custo muito alto. Então, se tiver alguma coisa isolada, complementar, como a Clarissa falou, em relação a processos e outras técnicas de restauração, e se isso tiver mérito e tiver dentro dos custos, sim, por que não, né? A gente está sempre à espera de soluções locais, né? A gente aprende muito quem está ali em campo vendo a realidade e propondo uma solução específica. Obrigada, Márcio. Acho que ficou claro, né, Jair? Ficou ali um comentário aqui, Clarissa. A Elaine fez um comentário na questão do tamanho das áreas e as áreas prioritárias para restauração, né? Eu vou ler o comentário e ela faz uma pergunta no final. Eu estava até numa baita dúvida que ela mandou a pergunta agora. Eu fiquei lendo, mas eu não estou entendendo. Bom, mas ela mandou aqui a pergunta. Então, ela fala que na BAP o desmatamento está majoritariamente em propriedades privadas, que isso, por sua vez, são maiores que quatro módulos fiscais. Sim, a gente entende isso, Elaine. E aí, ela fala que seria interessante cruzar informações de áreas de propriedade e desmatamento, que um professor da UFMS levantou já, com as áreas prioritárias para a conservação do IES com os corredores de diversidade. A gente usou esse estudo também, viu, Elaine, do IES. E aí a pergunta é ela, nesse sentido, há algum critério de avaliação que pontue as áreas prioritárias? Sim, Elaine, lá no item 25, se eu não me engano, do edital, que está a descrição desses critérios de avaliação, você pode dar uma olhada lá, mas sim, o fato das áreas selecionadas para restauração, né, a importância ecológica das áreas selecionadas é um dos critérios, tem lá seus vários subcritérios, e o fato de estarem em áreas prioritárias é, sim, um critério de avaliação das propostas. Inclusive, se a restauração é prevista em algum instrumento político, né, Clarissa? Um plano de revegetação do Estado ou federal. Então, isso é levado em consideração. Mas a questão dos quatro módulos fiscais é uma, como o Márcio já colocou, né, uma limitação da origem de fonte do recurso, né? E, bom, a gente não tem mais perguntas aqui. Mas eu acho que tem um ponto que o Clóvis colocou, Clarissa, que eu acho que é interessante a gente, né, abrir aqui de conversa, que é sobre a questão do monitoramento. Ele tinha feito a pergunta em relação ao quando que deve iniciar os projetos, né, pensando na contratação, e aí ele coloca o ponto de que seriam 2 anos para conclusão do projeto, para a implantação do projeto, e seriam 2 anos para de monitoramento, né? Então, acho que seria interessante a gente colocar para eles como funciona, né, nesse caso, esse ponto, né? Fica à vontade, Pablo, se quiser esclarecer. O Clóvis e demais, né? A gente entende que as ações devem ser concluídas, né? Então, por mais que a gente tenha uma janela de implantação que não comece ideal, assim, a gente contrata o projeto no final da estação chuvosa, né? Então, vocês ainda teriam 3 meses, a gente teria um processo de contratação, teria um tempo de 3 meses para a elaboração do diagnóstico, e aí a gente entende que os próximos 3 meses que seriam prévios ao início das ações de implantação seriam de preparo mesmo, nas condições, pode ser de preparo da área, pode ter a questão da mobilização dos stakeholders, né? O pessoal que for trabalhar na produção de mudas, coleta de semente, né? Eu acho que tem todo esse ciclo que deve caber dentro, né, desse período, né? Isso também traz um pouco da experiência da gente nos financiamentos dos projetos de restauração, que nesse período de 2 anos dá para implementar as áreas e ter os 24 meses para restauração, para monitoramento das últimas áreas, né?
E aí, de dúvida, encerrou aqui. Vamos dar mais alguns minutinhos, que às vezes tem, acho que chegou uma agora, né? Chegou. Acho que ainda sobre a questão de atividades mais ligadas à recarga hídrica, né? Tudo bem, não tem Uhum. problema, tá? Como a gente já comentou, essas atividades podem ser, sim, previstas nas propostas, só como o Márcio explicou, desde que elas venham acompanhadas de outras atividades de recuperação da vegetação mais diretamente. Mas a gente entende que em algumas áreas, às vezes, o ponto mais fundamental é justamente, né, a contenção da erosão, né, de processos que já estão ali num nível muito grave que até inviabilizam outras atividades, tá? Eles podem ser trabalhados de forma cinética nesses projetos. Bom, pessoal, vamos dar mais alguns minutinhos, né, que pode ter alguém ainda enviando suas dúvidas, mas só reforçando, caso surjam outras dúvidas depois daqui, podem submeter para a gente lá pelo portal, recomendando novamente que todo mundo acesse o portal agora, saindo aqui da reunião, faça o download de todos os formulários, dá uma olhada no formulário de submissão das propostas, para vocês também, se tiverem alguma dúvida, vão encaminhando para a gente, que a gente segue aqui, tirando as dúvidas até o dia 13 de março. Então, ainda tem um período bom para elaboração das propostas. Se chegou mais alguma dúvida, são só comentários. Chegou uma dúvida aqui, Clarissa, do Marcos, né? Ele pergunta se ações de apoio ao grupo de brigadistas são elegíveis para a proposta. Marcos, o edital ele até coloca como atividade que pode ser incluída na proposta atividades de controle e prevenção de incêndios, considerando o recorte territorial do edital, né? A gente sabe que são áreas que muitas vezes os incêndios podem colocar em risco todas as atividades de restauração. Custos para apoio a um grupo de brigadistas também, assim, acho que isso precisaria ser um pouco mais detalhado, né, em termos de valor, o que exatamente seria feito. Acho que se isso tiver justificado também, Márcio, Luísa, fiquem à vontade, se quiserem complementar. Se estiver justificado na proposta, em termos da relação direta disso com as atividades de restauração, a gente, né, a comissão de seleção vai avaliar. Então, atividades em geral, o foco, acho que o principal para todo mundo ter em mente é isso. O foco principal do edital são as atividades de restauração. Atividades associadas e fortalecimento da cadeia, né, também é um foco fundamental nesse edital. Outras atividades que tenham relação com esse contexto local, tanto ecológico, né, no caso, incêndios ou contextos socioeconômicos, eles podem ser propostos e eles vão ter sempre sua relevância avaliada pela comissão de seleção. Então, nesse caso do apoio ao grupo de brigadistas, acho que é isso. O importante seria deixar claro na proposta de que forma isso está ligado às atividades de restauração, que são o foco principal do edital. Márcio, quer fazer um comentário? Então, talvez apenas complementar o que você respondeu, que a gente até tem experiências anteriores de apoiar a questão dos incêndios, e para o Pantanal é fundamental, né? Mas desde que isso se torne, por exemplo, o pagamento de brigadistas por um determinado período, brigadistas já estão lá, isso não é uma atividade que é elegível aqui para o nosso projeto. Agora, se você fala assim, o projeto envolve o fortalecimento dessa capacidade de uma determinada região de responder a incêndios. E vocês estão colocando alguma coisa como uma parcela de equipamento, ou seja, é uma coisa que vai ser avaliada no mérito, né, Clarissa? É alguma coisa que é complementar ao projeto de restauração e que no mérito deve ficar claro como isso de fato, assim como a gente faz o fortalecimento da capacidade produtiva da restauração, aqui a gente estaria fortalecendo de alguma forma a garantia de que aquela restauração pudesse se manter por conta de uma melhor capacidade de resposta aos incêndios do Pantanal. Então, é algo, para complementar a Clarissa, algo para se avaliar, né? Mas, de fato, o pagamento direto dos brigadistas, eu acho que não se enquadra nesse caso. Já a ajuda para uma estrutura, você
melhorar a capacidade daquela região para responder aos incêndios, eu acho que aí merece uma avaliação, com cuidado. Perfeito, Márcio, obrigada. Bom, não recebemos mais nenhuma pergunta, né, Pablo? Não. Então, muito obrigada mais uma vez, pessoal, pelo interesse. Muito bom ver tantos interessados. Seguimos à disposição até o dia 13, então, tirando as dúvidas e submissão das propostas até o dia 18. Sigam acompanhando o site ali do edital, qualquer novidade vai ser sempre comunicada ali. Márcio, Gregório, Luísa, se quiserem dar uma palavra final também, fiquem à vontade. Só agradecer novamente o interesse, desejar boa sorte e reforçar aí a data final da inscrição e nos submetam boas propostas, por favor. Obrigado. Boa sorte, pessoal. É isso. Obrigada, Só pessoal. isso. Ansiosos pelas propostas, pelas boas propostas que certamente chegarão. Obrigada. Obrigada também, Márcia, Gregório, Pablo, Mariana, Luísa. Um abraço, pessoal, bons trabalhos. Boa sorte. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.